Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma quarta-feira. Vamos iniciar este culto cantando o cântico Descansarei. Possamos estar descansando no nosso Deus. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais uma quarta-feira, nosso culto de oração, né? Por enquanto estamos ainda online, né? Não podemos fazer presencial,
por conta do corona, né? Mas breve estaremos retornando, se assim Deus permitir. Hoje, no culto doutrinário, nós vamos trabalhar um texto de 2 Crônicas 7, versículo 14, e Jeremias 3, 22. 2 Crônicas 7, 14 diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora abra em Jeremias 3, versículo 22, que diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu o curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. O tema de hoje, em bases da fé cristã, nós vamos falar sobre precisamos da cura, todos nós. Vamos orar então? Pai Santo e Deus Eterno, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, aprendendo do Senhor, aprendendo da tua palavra, buscando ao Senhor, ensinando a tua palavra e aprendendo ao mesmo tempo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, sobre toda a igreja de Jerusalém. Abençoa os enfermos, Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles que precisam do Senhor. Tem misericórdia dos que estão desempregados. Ó Deus, traz o sustento para esses pais e mães de famílias que estão precisando. Ó Deus, dá entendimento aos familiares dos teus servos, dá sabedoria, resignação para vencer os dias que são maus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar contigo através da oração, de ler e explanar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Precisamos de cura. O texto diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Jeremias vai dizer: voltai, ó rebeldes, e eu curarei a vossa infidelidade. Eu não sei se você acredita no que eu vou lhe dizer, mas nós precisamos de cura. Como gente, como crente, como ser humano de um modo geral, precisamos de cura. Cada um de nós precisamos receber esse toque especial de Deus, esse trabalhar de Deus em alguma área da minha e da sua vida. Alguns precisam de cura no coração, por exemplo. Outros estão feridos, magoados, ressentidos, morrendo por conta dessas mágoas. Alguns vivem sem paz, sem alegria. E você, como está? E você, como tem passado esses momentos? Outros precisam também da cura física agora, com doenças que os médicos não conseguem explicar, não sabem qual é a causa, gastam dinheiro e não vê resultado. E isso tem causado ressentimento no seu coração, por entender que Deus não está olhando para você. Outros também estão enfermos emocionalmente, vivem dependentes de remédio, controlando as ansiedades, tomando ansiolítico de forma exagerada, sofre por aquilo que não vai acontecer, ou seja, fica depressivo por aquilo que nem aconteceu. Mas só de pensar na possibilidade, alguns entram em desespero e tiram a sua própria vida. Seja qual for o teu problema, o Senhor é capaz de realizar uma cura em tua vida, no teu lar agora, meu irmão. Em teu trabalho, muitos estão cansados, outros abatidos das lutas que são travadas contra o inimigo maior, contra irmãos, muitas das vezes, contra injustiça. Deus quer te curar nesta noite. Deus quer te libertar. E nós lemos dois versículos que nos dão condições e nos mostra de como se processa e como receber a cura. Usando o texto de Crônicas 7, 14 e de Jeremias 3, 22. A primeira condição para a cura, para receber a cura, é receber algo que Deus está passando para você. A primeira coisa é humilhar-se, arrepender-se, confessar o seu erro, não o erro do outro, mas o seu próprio erro,
Eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, lamentando pelos seus pecados? Os irmãos morávios, que viveram no século XVI, XVII, eles levavam 2 horas chorando nos cultos, pedindo perdão a Deus. Eu tenho observado com muita tristeza que os nossos olhos estão secos, vazios, não há mais lágrimas de tanto lamento, de tanto constrangimento por conta do pecado. O arrependimento continua sendo e será a solução para muitas doenças. Como crente, eu tenho chorado muito por ver muitos jovens, muitos adultos sofrendo. Alguns não buscam direção na Bíblia, na palavra de Deus, malmente ora, reclama de quase tudo, seja em casa, seja no culto, fica esperando o horário para terminar. Isso é muito perigoso. Precisamos fazer o que os judeus chamam de techuvá, voltar ao retorno, voltar para Deus. Às vezes ficam preocupados porque não está na presença de Deus, mas gasta seu tempo com outras coisas. Precisamos chorar, precisamos quebrantar os nossos corações e pedir a Deus o seu perdão. É o primeiro processo para se encontrar a cura. A segunda condição para receber a cura está justamente na oração. Aqui, Crônicas 7:14 é uma oração. Nós cristãos, nós temos cometido uma grande falha quando oramos. Pedimos e só pedimos. Nós não sabemos adorar muitas das vezes, não sabemos ser um adorador por excelência. Parece que só entramos na presença do Senhor quando estamos precisando de alguma coisa. Qual foi a última vez que você entrou na presença do Senhor apenas para adorá-lo na beleza da sua santidade? Apenas para buscar intimidade com Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías, evocai enquanto está perto. Mas não, nós temos procurado a Deus quando as coisas são difíceis, quando o momento é difícil. O texto é claro: se meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar verdadeiramente, Deus vai promover milagres, tirando todo do nosso meio, melhor dizendo, todo tipo de praga, todo tipo de desilusão, todo tipo de desânimo. Foi Deus quem disse, foi Deus quem falou, que se o povo dele, e hoje o povo dele é a igreja do Senhor, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, ele promete ouvir dos céus o clamor do teu povo. Ele promete, acima de tudo, perdoar os seus pecados. Ele promete sarar a sua terra, a terra do seu coração sofrido, muitas vezes está aí doente pela falta de perdão. Eu vejo, irmãos, isso muitas vezes na igreja desse século. Se não há mais oração, é porque não há mais fé. Se você não ora, é porque você não tem mais fé. Você não está agindo com fé. Parece que não acreditamos mais em nada, essa é a impressão que me dá. Parece que fazemos tudo sobre o nosso crivo, sobre nossa vontade. O homem interior tem se levantado e tem se rebelado contra Deus. As orações nos traz peso, sim, mas traz peso na minha consciência, porque a oração me faz lembrar quem eu sou diante de Deus. Eu preciso orar, eu preciso entender até quando Deus está castigando a gente. Deus é o Senhor das nossas vidas, Deus é o Deus de hoje, seu, será o Deus de amanhã. Então, para buscá-lo é preciso orar. O texto diz, e orar e buscar a minha face. Mas a verdade, irmãos, é que as nossas orações não têm tido graça de Deus. São orações sem sentido, muitas vezes artificiais. Eu vejo pessoas orando e falando tanta coisa para Deus, mas eu não vejo nessa oração adoração, não vejo humilhação, não vejo contrição diante de Deus. Ora pedindo, reinicia pedindo, continua pedindo, mas não louva a Deus, não confessa as suas faltas. A oração deve seguir de louvor, adoração, você externar o seu eu para Deus, antes, depois, em cima de tudo, antes
adorá-lo, confessar o seu pecado diante de Deus. Meus queridos irmãos, Deus ouve. Confesse as faltas, as falhas, as negligências que nós temos tido com o trabalho do Senhor. A gente cresce na igreja ouvindo isso: muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Essa segunda coisa que nós estamos trazendo para os irmãos, que é oração, viver uma vida de oração, é uma vida de intimidade com Deus. Por isso o texto de Crônicas diz: se meu povo se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. A terceira condição para receber a cura está justamente no abandono dos pecados. Eu fico vendo as coisas que acontecem no nosso mundo. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 18 ao versículo 20, diz: e muitos que haviam crido, confessando e revelando os seus feitos, muitos também dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram os seus livros e os queimaram na praça diante de todos. E calculando o valor deles, acharam que montavam 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aqui o povo, quando ouviu falar de Jesus através dos apóstolos, através de Paulo e dos demais, eles abandonaram tudo aquilo que não considerava a presença de Deus. Queimaram os seus livros de artes mágicas, queimaram os livros da filosofia vã, porque agora queriam se dedicar a Deus. Então a terceira coisa é abandonar a vida de pecado. Onde estão aqueles servos de Deus que abandonaram os pecados? Quais são as evidências que demonstram na sua vida que você abandonou o pecado? Será que não existe mais novas criaturas, como diz Paulo aos Coríntios? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que não existe mais arrependimento no meio do povo de Deus? Por que nós temos tanta dificuldade de ver mudanças nesses dias que nós estamos vendo? De lideranças mais artistas do que cristãos, pregadores da palavra de Deus. O que eu tenho notado é que, de forma individual, as pessoas estão, bem entre aspas, se convertendo, mas não querem deixar o pecado, não querem deixar a maledicência, não querem deixar a fornicação, não querem deixar a crítica, não querem deixar uma vida desregrada diante de Deus. Querem servir a Deus e a mamon, as riquezas. Não há diferencial na vida dessas pessoas que nós estamos vivendo no nosso século. A única diferença é que ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ou de braço, ou na mão, só isso. Mas quando a gente olha, não vê mudança. Como é que nós vamos viver? Onde nós vamos parar com isso? Eu quero dizer para você algumas coisas que não servem como mês de cura. Primeiro, por mais que você tenha um templo grande, enorme, para abrigar pessoas, e tem pastores que se orgulham, né? Meu templo, o templo da igreja cabe 5.000, 10.000. Não adianta você ter um templo enorme para juntar pessoas, porque o templo não serve para curar. Quem cura é o sangue de Jesus. 2 Crônicas 3, no versículo 1, nós vamos ler com os irmãos. 3, versículo 1 diz: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Queridos irmãos, é preciso dizer que o templo não é lugar para a cura. Ele serve para abrigar, ele serve para reunir pessoas, mas quem cura é o sangue de Jesus. Sacrifícios também não cura pessoas. Se você olhar em 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, versículo 4 em diante, você vai ver isso.
Diz assim: e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000 bois, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, o que o rei tinha feito para louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, e muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Esses sacrifícios não levam cura. Esses sacrifícios não é sinônimo de cura. Quer ver outra coisa também que não serve como cura? Consagrar os utensílios ao Senhor. Não adianta. Se você ler em 1 Reis 8:64, você vai ver essa história. Não adianta, queridos irmãos. 1 Reis, melhor dizendo, 8, 1 Reis 8, versículo de número 64, diz assim o texto: no mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ali preparava os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caber os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Mesma história que está lá em Crônica, está aqui em Reis. Ou seja, os utensílios, nada serve consagrado se a sua vida não é consagrada a Deus. Israel estava sacrificando, mas não tinha abandonado a vida de pecado. Por isso essas coisas não sacrificam, apenas sacrificam, mas não curam. Nada disso adianta se não houver arrependimento. Enquanto muitas igrejas se preocupam em construir templos, Deus procura homens que tenham corações contritos diante dele. Enquanto muitos estão preocupados com rituais da velha aliança, do tempo lá dos levitas, Deus estava à procura de homens arrependidos e contritos com ele, diante dele. Aquilo que Jesus disse em João 4, à mulher samaritana. Ela tinha dúvida acerca do lugar de adorá-lo, e ela dizia que era no Monte Gerizim, porque foi assim que ela foi criada, foi assim que ela foi ensinada. Jesus disse: nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram a Ele, o Pai, em espírito e em verdade, e eles o procuram. Enquanto muitos estão preocupados com rituais da velha aliança, Deus está à procura de homens e mulheres arrependidos e contritos diante dele. Então, querido amigo, querida irmã, arrependa-se da nossa e da sua negligência, da falta de compromisso com a obra de Deus. Arrependa-se do que você fez sem permissão de Deus. Arrependa-se porque você não tem sido abençoado, porque você tem vivido uma vida de não dependência de Deus, de não necessidade de Deus. Deus sim ouve a sua oração, quando ela é feita de todo o coração. O texto diz: é o povo dele, e no caso seria nós, igreja, hoje, que chama, ai meu Deus, que clama pelo nome dele. Se o povo dele fizer isso, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, então ele promete ouvir esta oração dos céus, do seu alto sublime trono, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Deus está pronto a ouvir as nossas orações. Lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Que a palavra do Senhor, ela possa fazer morada no seu coração. Que a palavra do Senhor, ela possa chegar ao teu coração. Você precisa de cura, eu também preciso de cura. Siga esses passos diante de Deus. Comece a receber a cura de Deus, mas você precisa primeiro se arrepender. Uma vez arrependido, ore a Deus, confesse a Deus quem você é.
E uma vez feito isso, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados para receber a graça de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e lhe proteja, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, meu irmão, por esse culto, por esta visão do Reino de Deus para vocês. Quero dizer aos irmãos que a campanha do telhado continua, nós estamos ainda ofertando, estamos fazendo todo o projeto para chegar até nós e a gente trocar o nosso telhado, se Deus permitir, e Ele há de permitir, porque estamos fazendo algo bom para a casa de Deus, para a obra de Deus. Então a gente precisa continuar a campanha. Você continue sendo fiel, Deus é contigo. E quero agradecer também pela Igreja de Jerusalém, por toda a diretoria, por todos os ministérios, e dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus lhe abençoe, amado irmão, e um forte abraço em Cristo Jesus.